No terceiro capítulo de Lucas, nós lemos no versículo 2, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Veja mais uma vez, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. É uma expressão usada sempre nos livros proféticos do Velho Testamento. Veio a palavra de Deus a Isaías, veio a palavra de Deus a Jeremias, a Daniel e assim por diante. Veio a palavra de Deus a João. Não foi nenhum mensageiro que chegou para João e disse: João, é o seguinte, você deve ouvir a palavra e você deve fazer assim, assim, assim. Não, Deus direto pôs a palavra em João. Isto demonstra que ele foi um profeta de Deus, um homem que Deus chamou para ser o precursor ou aquele que iria preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Daí vem o versículo seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esta era a sua mensagem: pregando o batismo do arrependimento para remissão de pecados. E o Senhor Jesus Cristo, ao falar de João, ele faz várias, vocês notaram que ele faz várias perguntas. Vocês foram ver o quê? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês foram ver? E, olhando novamente para o texto de Mateus capítulo 11, e a partir do versículo 2, Mateus 11, a partir do versículo 2, vamos ver versículo 7, mais direto. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Uma coisa simples? Algo sem muita importância? Uma árvore lá sendo movimentada pelo vento? Foi isso que vocês foram ver? Depois vem a outra pergunta: sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ele trajava-se muito bem, trajava um traje chique, né? Era isso? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Os estudiosos querem dizer que João Batista era pobre, muito pobre. Aqui, o que ele comia? Gafanhoto, mel silvestre. Quando alguém falou gafanhoto, teve alguém que fez uma cara ruim. Comer gafanhoto? Dá para fazer isso, cara, né? Estranho, porque comer gafanhoto e mel silvestre. João Batista foi, na verdade, um homem simples, muito simples. Mas é claro, ele foi um profeta. Foi muito humilde, mas a sua mensagem era com poder, a sua mensagem era forte. Em João capítulo 3, no Evangelho de João,
capítulo 3, João Batista ouviu falar de Jesus Cristo. João Batista já estava no final de seu ministério, já havia cumprido a sua missão e ele ouviu falar de Jesus Cristo e ele respondeu para as pessoas assim, versículo 30: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? O auge da minha mensagem passou, a minha missão foi cumprida, agora é hora dele entrar em cena. João Batista foi preso. Ele foi preso. E ele estava na prisão, estava no cárcere. Veja, ele estava no cárcere, sabia que Jesus Cristo estava pregando, estava no seu ministério, e ele no cárcere. João estava pressentindo que a situação dele era complicada, muito complicada. Na verdade, lá no cárcere ele foi morto. Infelizmente. Acho que podemos dizer assim, né? Mas Deus sabe o que faz, Deus está no controle. E para ele não foi fácil, foi muito difícil para João Batista. Mateus capítulo 11, esses versículos que nós lemos a partir do versículo 2, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Aquele homem que pregou no deserto, as pessoas iam encontrá-lo, todas as classes iam encontrar com ele, aqueles religiosos também iam encontrar com ele. E ele falava com muita convicção, com muita liberdade, com muita ousadia, anunciando a mensagem, o batismo do arrependimento. E ele dizia: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou nem digno de, me abaixando, desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João dizia isso com toda a autoridade. Mas no cárcere pensando ali, né, imaginando, gente, eu preguei a mensagem, eu anunciei o que Deus me colocou no coração, mas eu agora estou preso, e ele manda discípulos dele, pessoas que aprenderam com ele, manda ir perguntar a Jesus Cristo: vai lá, pergunta para ele se ele é mesmo que havia de vir, ou nós temos que esperar um outro. Estão notando isso? Estão notando a grande dúvida de João Batista? Então nós temos que admitir que em alguns momentos os irmãos, como dizem, de peso espiritual, os irmãos que têm plena convicção, que ministram a palavra, que estão integrados na obra, seja parcial ou totalmente, chegam os momentos de abatimento, momentos de uma certa depressão, e ele tem que se curvar diante de Deus e buscar a misericórdia de Deus para ser revigorado. Porque esse grande homem de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo teve a disposição de dizer: vocês foram ver, quem vocês foram ver? Tá,
Eu digo para vocês que esse homem é muito mais que profeta. O que é mais que profeta? O que é mais que profeta? Bem, talvez porque foi o último profeta para falar de Jesus Cristo e viveu ao mesmo tempo que o Senhor Jesus Cristo, e ele veio preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe seria isso? Porque ele foi muito mais que profeta. E ele teve esta tremenda dúvida. Bem, continuando esse texto, Jesus respondeu para aqueles discípulos de João, versículo 4: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Vocês estão presenciando o que estou fazendo, não é? Então vocês vão falar para ele o seguinte: os cegos veem, os coxos